Vamos lá, pessoal. Essa é a quinta aula, né? De blocos. E na aula de hoje, o objetivo principal é a gente tentar adicionar um novo gerador, tá? Um novo tipo de gerador, né? Para ser mais exato. Então, se a gente vier aqui, tem vários tipos de geradores que podemos escolher, né? Então, nossa missão hoje é adicionar um novo tipo de gerador, né? E a partir desse gerador, colocar um cara aqui diferente, ó, esse é o uniforme, né? Eu selecionei um gaussiano, assim como já integrar ele todinho aqui, né? No sentido de tanto ele fazer a comunicação dentro da cadeia de geradores, assim como também já configurar aqui os parâmetros, tá? Vou fechar aqui a coisa de debug, né? Assim como já deixar aqui todas as suas propriedades editáveis, né? Tá? E se houver mais algum tipo de interligação necessária que não venha à cabeça agora, também já deixar ele todo preparado. Tá? Então, vamos lá. Eu estava pensando em qual gerador eu iria colocar aqui para a gente, e aí me ocorreu, né, de eu colocar... É só para ter um exemplo, né? Então, eu fiquei pensando aqui no gerador mais simples de se implementar, né? E aí para a gente poder fazer um exemplo de adição de um novo gerador. Então, me ocorreu aqui de colocar este tipo de gerador aqui, me veio essa ideia, né? De colocar um cara que faça normalização, né? É um exemplo bem simples, né? Então, como eu observei que não tinha normalização, então, para a gente colocar um gerador que faça uma normalização, então não vai ser propriamente dito um gerador, né? Ele vai ser um acessório, tá? Então, é um gerador do tipo acessório. Por quê? Porque a normalização, ela é uma forma de, como o nome fala, né? Normalizar, ou tornar, digamos, um range de valores, né? Dentro de um padrão, tá? Então, aqui, no caso, o objetivo da normalização é colocar um range de padrão, um range de valores, desculpa, um range de valores dentro de um padrão que é o padrão normal, tá? Que vai ter como uma média zero e um desvio padrão qualquer. Na verdade, a média pode ser definida, né? A média é definida aqui essa letra eu esqueci, parece um Uzinho, né? E o teta é o Mi, né? Se não me engano, é o Mi. Então, a normalização, ela segue essa fórmula aqui, né? É standard, pelo menos a padrão, né? Então, a normalização padrão, ele dá aqui na Wikipedia outros exemplos, tá? A gente pode pensar depois. Essa min-max feature scale, aqui nós já temos ela implementada lá, tá? E a gente pode, inclusive, dar uma olhada, porque eu acho que a forma mais interessante de alguém que vai adicionar um novo gerador no Blocks, né, é que olhe os geradores que já estão prontos, né? Então, o primeiro exercício para que a pessoa possa adicionar uma coisa nova é olhar o que já está funcionando, tá? Então, com as aulas anteriores, a gente já tem uma estrutura básica de como as coisas funcionam de forma abstrata, né, de forma teórica, e quando se for adicionar uma coisa nova, é interessante que antes de adicionar, dê uma olhada no que já está funcionando lá, né? Porque pode ser uma coisa muito semelhante, com pequenos ajustes. Então, a gente pode justamente dar uma olhadinha nesse Min-Max Feature Scale aqui, né? Que lá está com o nome de Linear Scale, né? Ele é uma escala linear, tá? Entre um valor máximo e um valor mínimo, e daí vem esse Min-Max, né? Esse nome Min-Max. E nós vamos justamente nos espelhar nele para fazer o nosso aqui standard score, né, que seria a normalização baseada numa distribuição normal, tá? Normally distributed. Ok, então vamos lá. Isso aqui é só para a gente apresentar, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer e pensar, né, é olhar aqui no nosso código do DataGen, tá? Então, vai estar aqui nessa parte do DataGen.
datagente.js, aquele arquivo que a gente já se dedicou, né, que é o núcleo aqui do funcionamento, tá? Então, a gente vai começar a adicionar as coisas aqui, começar a adicionar as características para que esse gerador novo funcione, né? E aí pode ser que eu não lembre de certas coisas, então pode ser que vá dando erros, né? E a ideia é que quando esses erros forem acontecendo, a gente vai ajeitando até a gente chegar num ponto razoável, tá? Então faz tempo também que eu não mexo nada aqui, pode ser que eu não lembre de exatamente tudo, tá? Então justamente é até interessante que a gente vai olhar, mais ou menos a pessoa que nunca mexeu, né, vai também seguir, digamos, a mesma lógica, tá? Então aqui, ó, tem o Linear Scale, que é o que eu tinha falado para vocês, tá? Ele extende acessório, tá bem? E aqui a gente consegue ver, né, dar uma olhadinha nele por completo, para a gente justamente já ter uma ideia do que a gente tem que fazer, tá? Então, quais são os métodos que nós temos que sobrescrever, né? Então, aqui tem um conjunto de métodos que você tem que sobrescrever, já estão todos dispostos aqui, né? Esse aqui eu acredito ser o mínimo, tá? Que você deve sobrescrever e o construtor sobrepor, desculpa. E o construtor ele não é sobreposto, né? O construtor é o construtor, tá? Então esses métodos aqui são todos métodos que existem, tá? Nas classes pais, né? Nas superclasses e que eles vão ser sobrepostos, né? Justamente para que se adicione uma lógica nova, né? Um comportamento novo. Principalmente, né, o método generate, óbvio, né, porque cada gerador gera da sua própria forma, né, inclusive os acessórios não propriamente dito geram, né, eles mais modificam o valor que é passado para eles dentro da cadeia de geradores, tá? Então, mais ou menos aquela resumo, né, da nossa conversa anterior, tá? Então vamos lá, vou tentar adicionar aqui um gerador abaixo desse aqui para ficar de certa forma organizado, entre aspas, tá? E aqui a gente já percebe que eu até adicionei há pouco tempo esse espaço a mais aqui, né? Tentei organizar aqui todos os geradores conforme os seus tipos, né? Então, aqui começa a classe Generator, que é a classe mais abstrata, a superclasse de todas, né? E a partir dela vem se estendendo os outros tipos de geradores, tá? Então, por exemplo, se eu for criar um gerador aleatório, né, que gera valores aleatoriamente, eu vou colocar eles aqui perto, óbvio, desse grupo, né? Tá? Para ficar, de certa maneira, organizado, tá? Então, da mesma forma, né? Se eu estou criando um gerador acessório, eu vou colocar esse gerador aqui próximo, né? De todas as classes que estendem o gerador acessório, que é o primeiro, tá? Então, para ficar até mais fácil de eu olhar e me inspirar aqui no Linear Scale, tá? Que era aquele gerador lá, min-max, tá? Eu vou também colocar ele aqui próximo, tá bom? Então, vou colocar ele aqui, ó, abaixo, tá? Esse min-max aqui, só para não confundir, né? Esse min-max, vocês podem estar curiosos sobre ele, ele não é a mesma coisa que aquele, do que o que está querendo dizer aqui na Wikipedia, tá? Aqui ele está dizendo um scaling, tá? Esse min-max, que está implementado aqui como acessório, ele não é um scaling, né? Ele é uma espécie de range, né? Por quê? Se um valor é maior do que aquele, ele simplesmente substitui aquele valor que é maior pelo maior que ele acha que tem que ser, né? Então, por exemplo, se o teu min-max que tu definiu aí nesse acessório, ele é 0 e 1, vier o 1,2, ele vai transformar esse valor para 1, né? Que é o maior que ele admite, tá? Então, valores fora desse escopo de min-max serão automaticamente convertidos para os valores máximo e mínimo, ou mínimo, né? Dependendo se ele for para menos ou para mais. Tá? Então, percebe que é um pouco diferente do que realmente reescalar, né, os valores para dentro de um escopo. Ou seja, a escala afetaria todos os valores, né, que entrariam, ao passo que esse min-max
ele só afeta os valores que realmente ultrapassam a margem do mínimo e do máximo. Tá? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui a classe, né? Então, class. Dar um nome bom aqui. Me inspirar aqui, né? Ele coloca normalization, né? Vou colocar normalization também. Tá? Então, normalization, extends, accessory. Então, primeira coisa de tudo é saber de qual classe o seu gerador vai estender, né? Então, como eu estou aqui especialmente preparando uma classe que tem um comportamento, lógico que tudo isso vai ser intuitivo, né? Mas na intuição, não existe uma regra para qual, uma regra direta, né? De qual a classe você tem que estender. É mais você observar o comportamento do que aquilo vai produzir, e a partir desse comportamento você vai dizer de qual classe ela estende, tá? Então, nesse caso, né, percebo que o normalization, ele não vai gerar, propriamente dito, um valor, ele vai modificar esse valor para dentro de um escopo, então eu enquadro ele como acessório, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo é criar um construtor, tá? Então, todos precisam ter um construtor declarado. Esse construtor, ele já pode receber, né, os parâmetros padrões, digamos assim, né, do seu gerador, tá? Então, a gente observa aqui pelo comportamento do que a gente olha aqui na Wikipedia, né, que esse gerador, né, ele recebe um valor X, que é o X aqui, né, e esse é o valor que será transformado, tá? E ele tem dois valores que são uma espécie de parâmetro, né? Podemos entender como parâmetro, que é a média e o desvio padrão, tá? Então, os dois parâmetros aqui que a gente pode colocar é a média, min, e o STD, né? Que é o Standard Deviation. Tá? Aí, o que a gente pode fazer? Dá uma olhadinha aqui no construtor do que temos aqui, ó. Então, basicamente, ele chama um supper com o nome desse gerador, tá? Esse comportamento aqui, inclusive, de chamar o supper com o nome do gerador, eu vou, em algum momento, né, refatorar esse código para que esse nome seja estático, tá? Porque está sendo criado um nome, uma variável dependente do objeto, tá? Com o mesmo valor, né? Então, toda vez que eu crio um objeto novo, ele vai lá e cria uma nova string com chamada linear scale, né? Então, é mais apropriado, né, que se utilize essa string como estático, né, para que ela fique já direto na classe, dado que ela é, de fato, estática, né, ela não muda para nenhuma das instâncias, tá? Então, vou fazer uma refatoração de código em algum momento no futuro, para que não seja mais preciso fazer isso. Mas, por enquanto, né, é necessário. Aí, só para vocês saberem de onde vem isso aqui, né, ele vem lá da nossa classe Generator, tá? Porque o construtor da classe Generator precisa de um name, tudo bem? Então, é justamente aqui que eu tenho que fazer a alteração, né? Colocar essa propriedade como estático. Não vou fazer isso agora, porque isso vai refletir em todas as classes, tá? Então, é a refatoração aí que vai demandar um certo tempo, e não é um tempo que a gente vai gastar aqui na nossa aula, tá bom? Beleza, então, eu preciso dar um nome. Vocês vão me desculpando aí pelo meu nariz, tá? Não tá me ajudando hoje. Então, eu preciso dar um nome para ele, eu vou dar esse nome normalization, tá? A partir desse momento, né, eu preciso passar esses valores que estão em min, std, para
o próprio objeto, tá? Então, é o this.min, recebe min, e o this.std recebe std, tá? Ok? Então, basicamente é isso. Não é para esquecer de passar esses valores, tá? Diferente, como eu falei nas aulas passadas, né? Em JavaScript não existe a noção de classe, tá? Essa aparência de classe que está aqui, né? Ela é apenas uma aparência mesmo, tá? Então, é uma forma da linguagem traduzir isso para o que de fato ela é, né? Então, não existe classe em tempo de compilação, né? Em tempo de interpretação, poderíamos colocar essa forma, já que é uma linguagem interpretada, né? Só existe objetos, tá? Então, essa classe, na verdade, é um objeto, né? E aí, você também não faz as declarações, né? Não seria apropriado declarar uma propriedade estática para aquela classe, ou seja, objetos dessa classe sempre terão essas propriedades, né? Não é garantido isso em JavaScript, né? Justamente porque ele não tem esse classe em tempo de compilação. A classe dele é em tempo de execução. Então, em determinado momento do código, essa classe vai ter essas propriedades, né? Ou seja, esse objeto vai ter essas propriedades. Então, é sempre bom lembrar de que você, por exemplo, no construtor, é uma boa prática que você sempre inicialize todas as propriedades. Outra coisa, né? Aqui a gente já olha, né, que teve-se um cuidado de colocar valores padrões, né? Caso quem inicializou, né, a pessoa que vai inicializar, quem está usando já, né, essas classes. Então, a pessoa que vai inicializar essa classe vai criar uma new linear scale, né? Vai criar uma nova escala linear. Ela já tem aí valores pré-definidos, caso essa pessoa que venha a dar esse new não coloque, né, aqui nenhum parâmetro, tá bom? Então, se a pessoa não colocar nenhum parâmetro, esses parâmetros aqui vão ser colocados por padrão. Aí, nessa época que a gente fez aqui, né, dessa forma, né, usando esse ou, ainda não tinha algumas coisas novas na linguagem JavaScript, né? Aí aqui a gente já pode, por exemplo, usar, né, ou então a gente não tinha aprendido tudo, né? Ainda tem coisas que eu estou aprendendo ainda, novas, que estão surgindo, tá? Então, aqui a gente já pode declarar, nessa versão do JavaScript, se eu não me engano, a partir do ECMAScript 5 ou 6, uma coisa assim, já posso declarar um valor padrão, por aqui pelo próprio parâmetro do método, tá? Então, posso declarar aqui, por exemplo, que a média é 1, desvio padrão, a média é 0, desvio padrão é igual a 1, por exemplo, né? Então, já posso definir assim, e ele já, inclusive aqui já no Visual Studio, ele já entendeu, né? E a gente vai ver se está funcionando isso no Node, tá? Então, ter cuidado só com a versão do Node também, né? Eu creio que todo mundo vai estar utilizando as versões mais atuais, e essa é uma atualização que também não é tão recente assim, então, podendo até ter um Node antigo que entenda, né, já essa nova forma. Tá? Então, fica uma coisa mais limpa, né, até para quem está vendo. Tá? Então, outra demanda também interessante já é trocar essa forma, né, de deixar valores padrões para esta forma mais limpa, né, mais interessante. Tá? Ok, então, continuando. Vou fazer um comentário aqui, mas depois a gente pode preparar uma aula, né, a gente pode fazer uma aula futura, né, acho que nem tanto para os integrantes desse grupo de pesquisa, mas para o futuro do LabVIS como um todo, preparar algumas aulas de JavaScript mais a fundo, né? Então, umas aulas de JavaScript intermediário para avançado, né?
para a gente justamente ver algumas características bem mais a fundo, né? Para também não ficar perdendo muito tempo aqui, mas que realmente isso é um assunto que pode ser interessante. Até para poder programar aqui de uma forma mais eficiente, né? Ok, então, aqui eu já criei meu construtor, né? Eu vou diminuir aqui esse aqui, e vou passar para este outro aqui. Então, método generate. Eu vou simplesmente copiar e colar, que vai ficar mais rápido e eu faço as minhas modificações. Tá? Então, generate. Esse aqui é o generate, eu copiei daqui do linear scale, né? Só para a gente entender um pouco do que ele está fazendo aqui, ó. Ele pega, chama o super.generate, né? Passa 0, tá? Esse 0 é um padrão que eu defini, né? Porque justamente é aquele negócio, né? O gerador acessório, ele em si não gera nada, tá? Então, nesse caso, né? Eu iria passar o super.generate, eu iria passar já o valor gerado para ele, né? Mas não faz sentido eu passar o valor gerado porque ele não gera nada, tá? Então, por isso que a gente chama o super.generate com o valor zero, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse super.generate, né? Qual é o comportamento dele? O que ele vai fazer? Ele vai chamar o generate da superclasse, tá? Não é da cadeia de geradores, não confunda. Esse super é da superclasse, tá? Aí a superclasse, né? Que aqui nesse caso não tem, provavelmente não tem nada aqui no acessório, podemos confirmar, ó, não tem nada, tá? Ela vai ser chamada o generate do generator, tá? E esse generate aqui, olha lá o que ele faz. Ele verifica se tem um gerador filho, né? E se tem um operator. Então, se tem um gerador filho e também tem um operator, né? Quem, né? O this, ele mesmo, o próprio objeto. O objeto tem um gerador filho? Sim. Ele tem um operator? Sim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o this.operator, né? Vai pegar esse subvalue passado por parâmetro, tá? E vai operar, ou seja, o que é o operator, né? O mais, o menos, dependendo do que for, né? E vai chamar o generate, né? Da classe, desculpa, do gerador filho, tá? Então, this.generator, ele guarda, esse this.generator poderia ser this.child, né? Child, que é o filho. Né? Tem o this.parent e tem o this.generator, né? Eu poderia ter colocado o shield, por exemplo, tá? Poderia ficar até mais apropriado. Mas é isso, então ele vai chamar o generator filho, vai chamar o método generate, percebe que vai entrar aqui numa espécie de recursividade, que não é bem uma recursividade, na verdade o que ele vai fazer é chamar o método generate em cascata, né? Então ele vai pegar o filho, chama o generator do filho, chama o generator do filho, chama o generator do filho, até ele chegar no último, quando não tem mais, né? Nenhum gerador filho, né? Quando não tem mais, aí ele sai dessa recursão e vai retornando esse valor, né? Porque quando ele retorna aqui, né? Ele vai operar e vai retornar, ó, tá? Então, opera e retorna, opera e retorna. Então, o negócio vai, o negócio volta, tá? Só para a gente entender mais ou menos como funciona aqui o generate. Então, é essencial que você chame para que você reutilize esse código, né? Ou seja, esse é o código que faz a cadeia andar, né? Que faz você gerar em cadeia, gerar em cascata. Então, esse código já está aí, já está pronto. Eu só vou fazer o reutilizá-lo, né? Então, toda vez que eu chamo o super.generate, eu já estou chamando a geração em cascata, tá? Já estou chamando essa geração em cascata. Então, olha lá, quando eu chamei o super.generate aqui, o que eu estou falando é justamente isso. Me retorna aí os valores dos filhos desse gerador. Tá? Me retorna o valor dos filhos desse gerador. Quando ele retornar o valor dos filhos desse gerador, ele vai pegar esse valor retornado, vai subtrair ele do mínimo,
é dividir pelo máximo menos mínimo, tá? Que é justamente aquela escala linear e vai retornar esse valor, né? Então, return o result. Tá? Esse this.lastGenerated, né? Ele tem que ser guardado sempre antes da geração, tá? Porque ele é o último valor gerado. Esse último valor gerado, ele pode ser usado em várias formas, tá? Então é interessante que sempre que se gere, né, sempre se atualize o last generated, tá? Então, por isso é interessante sempre copiar e colar do outro aqui para a gente dar uma copiada, né? Então, eu não vou mexer muito, eu vou simplesmente me inspirar no que está aqui, ó. Então, só que, lógico, eu não vou fazer a escala linear, né? Eu vou fazer aqui é a normalização, né? Então, como é que vai funcionar essa normalização? Eu vou pegar o valor que eu quero normalizar, eu vou subtrair da média desse gerador, min, e vou dividir isto pela pelo desvio padrão. Para a gente olhar aqui a fórmula, tá? Um valor subtraído da média dividido pelo desvio padrão. Tá? Isso aqui vai gerar o meu valor normalizado. Só lembrando, né? Essa geração ela é valor por valor. Então, vai retornar um valor de uma determinada linha. Eu vou aplicar isso. Na próxima geração, ele vai chamar o generate de novo para a próxima linha, e assim vai. Ele sempre normalizando esse valor, né? Agora eu posso apagar essa segunda linha aqui, né? Que ele estava fazendo a segunda parte da escala linear. E eu vou guardar esse valor no last generated e retornar, tá? Eu posso deixar isso de uma forma bem mais compacta, por exemplo. Posso pegar aqui, colocar esse last generated, né? Aqui e atribuir a ele este valor aqui. Tá? Só lembrando outra característica do JavaScript, né? Que você pode pegar uma variável A, atribuir uma variável B, né? Isso aqui, essa expressão, né? Essa expressão, ela retorna o valor que foi atribuído. Então, eu poderia fazer isto aqui, ó. E atribuir para um C. Tá? Então, toda expressão de atribuição retorna o valor atribuído. Tá? Então, por exemplo, essa expressão aqui, A recebe B, né? O valor atribuído é B, ele está sendo atribuído para a variável A. Então, o valor que está em B está sendo atribuído para a variável A. Né? Essa expressão, ela retorna o valor atribuído, então ela retorna B. Né? Então, ao retornar B, eu posso atribuir ela para C, que é o que está acontecendo aqui, né? Tem uma expressão aqui, na qual eu estou atribuindo o valor da minha fórmula direita, né? Para a variável last generated. Tá? Então, essa expressão de atribuição, ela retorna o valor atribuído, e assim, ela retornando, eu posso usar o return nela, tá? Só para entender mais ou menos como funciona isso aqui. Eu não sei se outras linguagens têm essa característica, mas é uma característica de JavaScript. O negócio ficou uma linha só aqui, né? Tá? Então, eu acho que uma linha só carrega muita informação aqui, né? Então, tem o super.generate, tem a própria fórmula em si, tem o last generated, né? E ele tem que retornar. Tá? Então, uma linha, a gente precisou ir lá em cima, voltar para entender mais ou menos como é que funciona isso aqui. Ok. Então, generate foi. Bora ver aqui o getGen parâmetros. Então, esse aqui, ó, ele é o cara, né? Esse gen parâmetros, né? São os parâmetros do gerador, né? Ele prepara, né? Ele é um get, né? Ele prepara aqui um objeto que será retornado por esse método, né? E esse objeto é o que vai ser usado pelo próprio Blocks, né? Por uma outra classe do Blocks, que monta essas propriedades aqui, tá? Então, é super importante prestar bastante atenção nesse cara aqui, mas é um cara muito simples, né?
apesar de tudo. Mas é sempre interessante prestar muita atenção nele. Eu vou copiar ele todo aqui também. Prestar atenção no sentido de não deixar nenhum errinho, né? Porque aí isso vai nos provocar uma dor de cabeça. Então, aqui, copiei para cá o GenParams, né? E no caso do gerador acima, né? Que era o linear scale, ele tinha 4 parâmetros. No nosso caso aqui do normalization, ele tem apenas 2. Tá? Então, cada subobjeto desse, né? Eu falo subobjeto porque o parâmetro é um objeto. Tá? Ele possui... na verdade, o parâmetro é um array, né? É um array. Tá? Então, ele possui... quais são os parâmetros? Tá? Então, a primeira linha aqui desse método, né, ele pega o super.getParameters, que é o mesmo método. Então, ele vai chamar o método super. Então, percebe que existe aqui, né, praticamente em todo o código do Blocks, uma reutilização de código. Tá? Então, o que é esse código que ele está puxando aqui? Pode dar uma olhadinha nele lá para a gente entender. Então, vai lá no Generator. Né? Nem sempre é no Generator. Você sempre tem que olhar se tem na superclasse mais acima. Mas como a superclasse acessório ela é meio vazia, né? Então a gente já tem certeza que é por aqui que o negócio está. Então get GenParameters e ele já retorna aqui um parâmetro padrão para todos os geradores, que é o operator, né? Então se a gente olhar aqui, ó, né? Então o primeiro de todos, independente do tipo, é o operator. Né? Então qual é o operator desse gerador? Tá? E aqui por padrão ele já coloca que é a soma, né? Que é o primeiro. Tá? E aqui tem todos os operadores possíveis. Ok. E aí a gente vem aqui, ó. Ele vai pegar os parâmetros da super, né? Que são os parâmetros padrões para todas as classes. Vai armazenar aqui em parâmetros, né? E a gente só vai adicionar, que é o método push, né? O método push vai adicionar novos itens nesse array. Tá? Esses itens têm que ser objetinhos aqui com essas palavras-chave específicas, tá? Então, primeiramente, né, a gente dá um short name para ele. Esse short name é o que vai aparecer aqui, tá? Então, posso colocar aqui o mesmo até que o Gaussian aqui, né? Uma min, com M maiúsculo. Aí ele precisa da variable name, tá? Essa variable name é importante aqui, nesse caso, né? Variable name, ela tem que bater exatamente com esse nome, que é o nome da variável, tá? Essa string, ela vai ser usada justamente para acessar essa propriedade do objeto, tá? E vai acessar essa propriedade para quê? Para justamente, quando eu clicar aqui, ó, ele vai puxar os valores desse objeto para colocar eles aqui, na interface gráfica, tá? Então, é preciso que eu coloque exatamente o nome que vai ser usado aqui nessa propriedade. Então, eu preciso copiar daqui, né, e colocar ele aqui, variable name, tá? Então, min com n minúsculo. E aqui eu posso colocar uma descrição, né? A média normalização. E o tipo number, ok. Caso a gente tenha dúvidas aqui sobre os tipos, né? A gente tem que olhar nos geradores que existem. Tá? Então, vai ter aqui geradores de outros tipos, né? Por exemplo, esse cara aqui, o disk, ele é um tipo booleano, né? Então, qual é esse cara aqui? É o uniform generator. Pode dar uma olhadinha nele rapidinho. Então, random uniform generator, get genparams, disk, type boolean, tá? Então, se inspirem nos outros que a gente já vai, nos que já existem. Caso não exista, a gente tem que conversar, tem uma aula, a gente conversa, né, pessoalmente, para ensinar como é que adiciona um tipo novo, né? Então, a gente trabalha com os tipos existentes aqui. Eu não sei listar todos de cabeça, a gente pode trabalhar nisso na questão da documentação. Por isso que é importante ter uma documentação também, né? Já está tudo certinho lá na documentação. Ok, min, ok, e o number. Beleza. Então, nosso segundo argumento é
o STD, né? Vou colocar aqui um STD, Standard Deviation, né? O nome da variável tem que ser exatamente esse nome aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Este, esse é exatamente ele. E o name... standard ou standard? Acho que é standard. Não, standard, tá certo. Deviation. Ok? E o number, tá? Opa, acho que eu coloquei ele em cima, não tem problema. Eu apago aqui e apago esse outro também, né? Porque nós só temos 2 parâmetros. Então, nesse código aqui, ó, push, eu adicionei 2 parâmetros, tá? Percebe que aqui está separado por vírgula, tá? Então, adicionei 2 parâmetros, que são os 2 parâmetros que eu preciso para o meu gerador. Tá? E retorno o parâmetro, não pode esquecer disso aqui também, importante. Tá? Então, ou seja, gerei na superclasse, peguei os parâmetros padrões, adicionei o que eu preciso adicionar e retornei. Ok, gem-parâmetros. Próximo método é o getModel. Esse getModel é um método utilizado, tá, para retornar a versão JSON desse objeto, tá? Do objeto como um todo, na verdade, tá? Então, quando se utiliza o getModel, né, se utiliza ele justamente para aquela versão de salvar, né? Então, você vai salvar o modelo, ou você está fazendo ele dentro do Ctrl+Z, né? Que também usa ali uma versão JSON desse objeto gerador, tá? Então, nesse momento aqui, o que é importante é você verificar, né, se existem propriedades nesse gerador, né, que podem dar referências circulares, que é um problema no JSON, né? Então, se tiverem mais dúvidas sobre isso aqui, a gente pode conversar depois, né? Mas, já falando de maneira bem rápida, a referência circular é quando tu tens um objeto, né? Ou seja, você tem uma propriedade que guarda um objeto. Aí esse objeto, ele tem uma propriedade que guarda o objeto que está guardando ele, né? Isso é uma referência circular, porque volta, né? Então, na hora que tu vai escrever isso em JSON, o JSON não consegue, ele fica no loop infinito, né? Porque ele vai escrever esse objeto, escreveu. Aí ele vai escrever a propriedade dele, aí, beleza. Quando ele vai escrever a propriedade dele, ele tem que escrever de novo esse objeto que ele está escrevendo, e o negócio entra em loop, tá? Então, a referência circular é um problema para JSON. Já não é um problema para ponteiro, né? Porque ponteiro está só apontando, então o objeto ele pode viver tranquilamente com referências circulares, mas o JSON, que é uma versão textual do objeto, não pode ter referências circulares. Então, aqui é o momento de você se desvencilhar, né? Dar um jeito de resolver esse problema da referência circular. Né? Seja omitindo uma propriedade ou dando outro jeito. Né? A gente pode dar uma olhadinha também de novo aqui no super.getModel, não sei se ele vai direto, acho que foi. Está no generator, isso mesmo. Né? Então, super.getModel, olha, ele já retorna aqui, né, um objeto com as propriedades que ele julga ser necessária para ser serializado, né? Esse nome é um nome geralmente utilizado para quando você vai pegar um objeto que existe na sua memória e vai fazer uma versão, por exemplo, textual, né? Não precisa ser necessariamente textual, mas, por exemplo, textual desse objeto. Por que eu faria isso? Por exemplo, se eu quiser passar esse objeto, transmitir ele pela rede, né? Não posso transmitir a forma como está dentro do meu computador, né? Não vou transmitir todos os ponteiros, não, eu vou ter que fazer um objeto serializável, né? Que ele pode ser serializado, ou seja, ele vai poder ser transmitido, tá?
Então, depois a gente também pode... Vocês podem dar uma lida mais sobre isso, tá? Se tiverem dúvida nesse caso. Então, aqui, ó, ele já coloca só as propriedades que ele julga ser importante, né? Por exemplo, o nome, a ordem, o ID e o Access Operator, tá? Esse Access Operator, né? Ele é um cara especial aqui, que a gente pode falar dele depois, senão a gente vai ficar muito tempo nisso. Mas, basicamente, ele retorna qual é o operador que está sendo usado nesse objeto, tá? Então, nome, a ordem, o ID e o operador. Então, todos os geradores têm essas propriedades, eles vão já ser colocados dentro de um objeto, né? E já vão ser retornados aqui pelo getModel. Tá? Então, se poupou algumas linhas de código aí. E aí, dito que esse cara é um objeto, óbvio que eu vou ter que adicionar as propriedades as propriedades específicas desse meu gerador, né, nesse model, nesse objeto.model. Né. Nesse caso, tem um array aqui, que eu nem sei por que ele está aqui. Então, pode ser que ele tenha vindo de outro e eu tenha acabado esquecendo de apagá-lo. Né, porque aqui, pelo que eu estou vendo, ele só tem quatro propriedades. Né. Ó, inclusive aqui, e aí eu acho que esqueceram. Depois eu vou verificar isso aqui. Tá? Então, verificar se pode, né? Remover esse this.array. Né? Nesse caso, a gente pode fazer alguns testes para ver se ele realmente não está usando esse array. Né? Ó, this, domain, max, array, né? Não está usando. Tá? Provavelmente pode apagar, mas eu vou confirmar com mais cuidado. Então, o que eu tenho que fazer? Passar as propriedades deste objeto para o modelo que está sendo retornado, tá? Que é um objeto também. Só que é outro objeto, né? É objeto serializável. Então, eu vou vir aqui, min, né, this.min, e o std, this.std. Os outros eu ignoro. E aí, o que eu fiz? Né? Passei os valores, estava guardando, né, em min std para o modelo e retornei o próprio modelo. Tá? Perfeito? Então, getModel cumprido. E o próximo é o copy. Né? Então, vou pegar aqui o copy. O copy é interessante também, porque eu acho até que dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V de geradores, entre geradores e geradores. Depois a gente pode verificar se realmente isso é possível. Eu não lembro mais se tem. Mas existem alguns motivos para se utilizar o copy além do Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então, nesse caso, né, eu preciso criar um novo objeto da mesma classe, né, que contenha todas as propriedades do meu objeto. Tá? E aí, nesse caso aqui do linear scale, ó, vamos observar o que ele está fazendo. Ele cria um novo linear scale, passa as propriedades pelo construtor e guarda ele aqui no newgen. Tá? Ele verifica se o gerador que está sendo copiado possui geradores filhos, né? Então, ele possui um generator filho, né? Geradores filhos da cadeia. Se ele possui, né? Então, ele também adiciona cópias dos geradores filhos dentro dele. Né? E aí ele vai dando add generator nesses caras. Isso vai entrar numa cascata novamente, né? Porque dentro do generator copy, né? Também vai fazer essa chamada para os geradores filhos, né? Então ele vai, de certa forma, se eu copiar um gerador que possui 5 filhos, né? Ao fazer a cópia dele, eu vou copiar o gerador com 5 filhos, tá? De repente, a gente pode estudar fazer um método que não copia todos os filhos, copia somente o objeto, mas acho que até o momento não se utilizou ele, né? Então, surgindo a necessidade, a gente cria.
Então, vamos lá, né? Vamos modificar aqui. Depois de criado, né? Depois de adicionar todos os filhos, ele retorna, tá? Então, vamos lá. Modificar aqui o cara. Então, ao invés de criar um linear scale, né? Eu vou criar o meu normalization. E, ao invés de passar esses valores, eu vou passar o this.min e o std, né? Esse aqui é um método mais auxiliado que qualquer outra coisa, né? Tá? Esse copy. É um método auxiliar. Né? Por quê? Porque não seria difícil alguém intuir isso, né? Fazer esse código. Então, ele é mais um código aí para ajudar, né, os códigos afora, né, fora do DataGen, a ficarem mais simples. Tá? Então, a gente vai ver que existem alguns métodos aí que são métodos que vão mais ajudar do que serem métodos realmente que vão ser necessários, né? Então, mas é sempre bom deixar esses caras aí, tá? Então, o copy é um deles. Deixa eu ver se eu preciso fazer alguma modificação aqui embaixo. Acho que não. Acho que não. Isso aqui é até uma coisa interessante, né? Para a gente pensar também. Mas, ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo aqui, a gente já vai pensando em como refatorar o código para o código ficar uma coisa mais enxuta, né? Então, por exemplo, essas 3 linhas de código aqui, né? Eu tirei ela dali de cima, joguei ela aqui para baixo e ela não se modificou, tá? Então, se eu olhar aqui o min-max, por exemplo, outro cara, né? E olhar dentro do copy dele, eu vou ver as mesmas 3 linhas inalteradas. Tá? Isso significa o quê? Que essa linha poderia estar na superclasse. Tá? Então, também é uma coisa interessante aqui da gente anotar para fazer uma refatoração de código, no sentido de pegar esse código que se repete várias vezes em várias subclasses, colocar ele na superclasse. Esse é o correto, né? Vou colocar ele na superclasse e, né, toda vez que eu der um copy, né, eu chamo o copy da superclasse e o copy da superclasse é que vai se encarregar de criar o resto da cadeia, né, copiar o resto da cadeia. Né? Então, também já temos aqui uma refatoração interessante para se fazer, né? Que é colocar esse código abaixo a superclasse. Aí é que eu já posso sugerir que seja generator, né? Porque não é um código que se repete somente na superclasse, nas subclasses de accessory, né? Ele se repete generator, desculpa. Ele se repete em todos, né? Se eu abrir aqui um handle da vida, vem aqui no copy, ó. Então também. E por que eu sei que ele se repete em todos, né? Porque eu sei o comportamento do que isso está fazendo. Né? Isso aí está pegando e adicionando, copiando os geradores filhos. Né? Então, tá chamando o copy para todos os geradores filhos, já adicionando ele no gerador criado. Né? Então, eu sei que isso é um comportamento que vai se persistir em todos. Tá? Então, 3 códigos aí que podem subir lá para a superclasse. Pergunta aí? Professor, qual é o objetivo mesmo desse copy? Do copy? Pois é, ele vai copiar o objeto. Né? Copiar mesmo. Vai copiar o objeto. Né? Criar uma cópia do objeto. Mas para quê? Tá. Aí, para quê? Tá gerando. Hã? O código já não está gerando esse meu método, já não está gerando já não está criando um gerador. Para que eu estou copiando esse gerador? Tá. Vamos supor assim, você cria um gerador, né? Você cria um gerador, é mais ou menos isso aqui, ó. Eu vim aqui e copio.
estou criando, né? Toda vez que eu faço isso aqui, né, cada um desses bloquinhos foi dado new nele, né? Foi dado new generator, e, de certa forma, né, ele é um objeto existente, né? Ele é um objeto existente. Então, por exemplo, se eu quiser pegar esse objeto, pegar todas as características desse objeto, eu quero um objeto exatamente igual a esse, mas que não seja exatamente ele, né? Eu quero que seja outro objeto e passe ele para um outro lugar, né? Então, por exemplo, eu acho que tem a cópia, deixa eu ver, só ver aqui uma coisa. Se eu pegar aqui esse gerador, por exemplo, dar um Ctrl C nele, eu não sei se vai funcionar, né? Ctrl V. Não funcionou. Ctrl V. Não. Não tem. Mas deve ter algum lugar aqui que ele faz essa operação de copiar e colar o gerador, né? Em algum lugar do código, senão não existiria esse método, né? Mas o que esse método faz? Ele cria um novo objeto, tá? Que não é o mesmo objeto, mas que tem todas as propriedades desse objeto. É uma espécie de método que auxilia nesse processo. Então, por exemplo, vamos supor, eu criei um gerador, né, e deixei ele lá. O usuário editou ele todinho, configurou e tal. Aí o usuário quer agora um novo cara igual ele, mas que não seja exatamente ele. Né? Por quê? Porque você não pode ter dois objetos ocupando aqui, né, lugares diferentes. Percebe? Se esse objeto aqui é o mesmo que esse, né, quando eu vier aqui e alterar para 10, por exemplo, né, alterei para 10, esse objeto aqui. Tá? Aí, quando eu vier aí clicar nesse cara aqui, ele vai ser 10. Então, percebe que tu vai confundir o usuário todinho, né? Ele está alterando o cara aqui de baixo, mas se esse cara de baixo é o mesmo que o de cima, então, quando eu alterar o de baixo, ele vai alterar o de cima. Não faz sentido, né? Então, não pode ser o mesmo. Mas vamos supor que o usuário fez aqui, ó. Vamos supor, o usuário fez tudo isso aqui, ó. Alterou, tudinho, configurou, né? Fez várias operações de configuração, deixou do jeito que ele queria, tudo bonitão, né? Beleza. Aí ele diz assim, eu quero uma dimensão exatamente igual a essa embaixo. Né? Eu quero uma dimensão exatamente igual a essa embaixo. Acho até que é assim que faz, Ctrl C, Ctrl V, olha aí, é isso. Foi usado aí. Na hora que eu lembrei. Quero uma dimensão exatamente igual a essa. Né? Mas não pode ser a mesma, entendeu? Não pode ser a mesma. Porque se eu vier aqui, eu copiei, colei para cá, mas com uma diferença. Eu quero que esse cara seja 10. Entendeu? Aí, se eu alterar esse cara para 10 e esse cara exatamente a mesma coisa que esse, o mesmo objeto, né? Que ele, então, quando eu alterar um, vai alterar o outro, não faz sentido, né? Eu quero que esse cara aqui continue sendo o que ele é, que era um. Esse aqui eu só queria, eu queria a mesma coisa, só que com uma mudança só. Né? Então, para isso, a gente criou esse método copy, né? É fazer uma cópia desse objeto em um novo objeto. Deu para entender? Beleza, entendi, simples. Beleza. Nem lembrava mais isso aqui, né? Faz tempo que a gente implementou. Nem sabia como é que era que a gente estava fazendo. Mas é para isso, né? O copy é para isso. A gente pode... poxa, seria tão interessante que eu pudesse, né, selecionar um gerador e copiar ele para outro lugar, tipo aqui, no final dessa cadeia aqui, né? Seria muito interessante. Aqui ele está sempre copiando uma nova dimensão, né? A gente pode tentar implementar, né? Aí já vai mexer em outra parte do código. Mas é interessante que, para que eu faça essa modificação, né? Por exemplo, inclua esse novo comportamento na interface gráfica de copiar apenas o gerador e não a dimensão toda, né? Não toda a coluna. É interessante que esteja todos os métodos copy funcionando. Porque quando o cara estiver na interface gráfica, ajeitando a interface gráfica, ele não precisa se preocupar com isso. Ele simplesmente chama o copy. Né? Ele precisa se preocupar com coisas da interface gráfica. Então, eu vou me preocupar aqui com coisas da interface gráfica. Se está bonito, se está colorido, quando o cara clica, dá highlight ou não dá highlight, né?
Então, o cara da interface gráfica vai estar programando interface gráfica, vai estar preocupado com coisas da interface gráfica. Ou seja, então, o código interno tem que estar funcionando, ou seja, o copy tem que estar funcionando. Então, por isso que é importante sobrepor esse método. Tá? Ok. Aqui nós estamos usando o poison, né? E aí nós temos aqui o normalization. Fiz aqui, né? Esse aqui é o método que a gente pode colocar depois para a superclasse. E ele chama o return. Né? Chama o return. Beleza. Eu acho que foi todos, né? Agora. Foi todos. Então, teoricamente, né? Só isso aí já vai adicionar o cara novo. Porém, ele ainda não vai ser listado. Então, o usuário não vai conseguir colocá-lo aqui. Então, para que ele seja listado, é necessário colocar ele aqui nessas listas, né? Aqui embaixo no DataGen. São listas em propriedades estáticas. Tá? Então, aqui tem até um to-do também, ó. Criar uma propriedade estática, name description. Que aí já vai ficar no lugar desse cara aqui, ó. Ó, por uma propriedade estática em cada gerador. Tá? Então, vamos com calma. Vamos trabalhar na forma padrão aqui. Deixa eu ver se tem uma organização aqui. Poisson, Minmax. Vou colocar ele perto do cara que eu adicionei, Linear Scale. Vou colocar ele aqui. Então, uniforme. Desculpa, normalization, né? E nome da classe. Tá? Então, você precisa do name e do nome da classe. Isso aqui na lista de geradores, né? Nós temos uma lista de gen para help, né? Essa lista de gen help, aqui eu acho que o pessoal não colocou todos os helps e acabou deixando esse negócio aqui, né? Então, por exemplo, o Gaussian Generator, né? Provavelmente não vai ter help para ele. Ó, there is no chip for this yet. Tem uma carinha de triste ali. Então, os que tem alguma coisa escrito, vai aparecer aqui uma dica, né? Do que é esse cara. E os que não tem, vai aparecer que não tem dica ainda. Uma carinha de triste. Agora, sei lá, uma pessoa legal, né? Colocar uma dica aqui. Vou colocar em português primeiro, né? Aplica uma normalização nos dados. Depois a gente traduz para inglês. Ok. Sim, precisa do vírgula aqui, ó. Vou apontar esses erros aqui, você tem que saber que cada um é separado por vírgula, tá? Deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Lista de geradores para ruído, né? Nosso gerador não contribui nada para ruído. Lista de geradores completos, né? Isso aqui nada mais é do que todos os geradores mais esse cara aqui. Isso aqui eu criei, né? Porque eu não queria listar esse cara, esse gerador aqui, para os usuários, né? Então, a lista completa. Se tiver algum gerador que você não queira que ele apareça para os usuários, né? Um gerador auxiliar, um gerador que depende de alguma circunstância que não é o usuário que vai editar, né? Então, coloca-se ele aqui nessa lista completa, tá? E aqui embaixo, nesse for, vai pegar a lista de gens e adicionar na lista completa, a lista completa ficar, de fato, completa. Né?
Sendo assim, os caras que estão aqui não aparecem para o usuário. Supertype e utils, não tem mais nada. Tá? Então, acho que é isso. Né? Provavelmente irá tudo funcionar neste momento. Aqui eu estava consertando a classe main daquele bug da nossa última aula, né? Já está consertado. Já fiz até o commit. Era o bug que dava o open no modelo, né? Então, vou salvar esse modelo cheião aqui, por exemplo. Vou salvar ele aqui. Modelo teste 2. Para a gente rever. Ok. Modelo teste 2. Modelo cheião, né? Vou fechar o programa. E dar um npm start. E vamos tentar dar um Ctrl O agora, que é o Open, né? Modelo teste 2, abrir. Ele vai abrir uma nova aba, né? Coisa interessante também para adicionar na interface gráfica, quando eu der o Open, né? Ele já ativar essa aba, né? Que eu acabei de abrir. Que acaba dando um susto na gente, né? Porque ele abre e só aparece uma nova aba ali, mas o modelo atual ainda continua selecionado. Tem que vir e clicar aqui. Dá um pouco de susto na gente. Então, todas as coisas que eu editei aqui, não, 10 que eu coloquei aqui, ainda estão aqui. Né? Ele realmente, de fato, abriu o que eu tinha salvo. Né? Vamos ver se tem agora o nosso gerador aqui, né? Bora ver aqui. Gerador acessório. E... Cadê? Normalization. Ah, apareceu o nosso cara aqui. Ah, tu não fez nada de interface gráfica. Como é que ele apareceu aí, né? Porque a interface gráfica, ela já entende, né? Que as classes dentro do DataGen, né? Elas têm um padrão, né? Elas têm um padrão. Então, quando eu coloco ele aqui na lista de generators, ele já sabe que ele tem que puxar, né? Para carregar esse menu aqui, ele tem que puxar daqui. Quando eu tenho minhas propriedades e ele vai colocar lá, então ele já sabe que ele tem que puxar as propriedades daquele cara lá e assim por diante. Então tem um padrão. Então, quando a gente desenvolveu a interface gráfica, a gente já foi pensando nisso. O quão fácil vai ser de colocar um gerador. Então, pensamos nessa atividade. Então, percebe que para adicionar um gerador novo, eu só mexi numa classe. Né? Era essa mais ou menos a minha ideia na época. Ó, então, aqui já aparece, ó, min, né? Min of normalization. Né? Percebe que eu escrevi isso aqui, né? Os valores padrão já são 0 e 1. E aí eu posso editar isso, né? A gente vê se realmente ele normalizou aqui, vamos ver. Não parece que ele normalizou, né? Será que ele tem que estar no final? Não parece que ele está normalizando. Ou é porque... porque também está no uniforme, né? Tem um cara aqui com 10 também. Acho que é porque a média zero e desvio padrão está muito... Na verdade, não muda nada, né? Não muda nada. Média zero, desvio padrão. 1, né? Não muda nada. Vai subtrair pela média e dividir pelo desvio padrão, né? Não vai fazer alteração nenhuma. Então, preciso mudar alguma coisa aqui para que ele faça essa normalização ter algum efeito. Então, por exemplo, vamos supor uma média 10 dividido padrão de 2. Agora sim ele vai surtir algum efeito, né? Aqui, vai vir para cá. Agora ele aparentemente normalizou, né? Fez alguma coisa aqui. Tá? Teve algum efeito. Perfeito? Então, é lógico que também, né? Essa normalização aqui, até por isso a gente não tinha colocado ela, a pessoa tem que, obviamente, tirar essa média de desvio padrão de alguma coisa, né?
Então, ou o cara previamente sabe qual a média de desvio padrão que ele vai usar na normalização, ou ele tem que extrair isso da própria base de dados. Né? E como a gente está aqui trabalhando com a geração de dados sintéticos, né? Então, meio que não teria como saber exatamente qual a média e o desvio padrão que o cara quer. Né? Por exemplo, essa normalização ela é usada em algoritmo de machine learning, né? Para que se coloque ali os valores. Vamos supor que. Outra coisa que ele diz aqui, né? Também é que funciona, né, bem para populações que são normalmente distribuídas. Então, ele funciona bem para populações que são normalmente distribuídas. Então, aqui seria o caso de colocar um gerador gaussiano, por exemplo, né, que é um gerador normalmente distribuído. Então, ele funciona melhor para geradores normalmente distribuídos. Tá? E ele é usado, né, por exemplo, em algoritmos de machine learning, quando se quer colocar valores dentro de um escopo, né? Então, por exemplo, eu quero colocar os valores ali próximos a zero, né? Então, preciso pegar a média daquele cara e saber exatamente qual é a média, qual é o desvio padrão, para que esses valores vão para o intervalo de 0 a 1, de fato, né? Então, por exemplo, se eu quiser normalizar, eu vou apagar aqui, eu vou dar um exemplo, né, mais concreto. Posso estar acabando mais confundindo do que ajudando. Eu vou colocar aqui um gerador uniforme, por exemplo, né, de 0 a 1. Né? O gerador uniforme de 0 a 1, né, nós sabemos que ele é uniforme, então a média dele vai ser meio. Né? Então, se eu quiser normalizar esse gerador uniforme, eu preciso que a minha média aqui seja meio. Tá? Então, percebe que isso vem dos dados, né? Tem que vir dos dados. A minha média tem que ser meio. E meu desvio padrão, eu posso colocar algo em torno de meio também, né? Mas eu teria que calcular aí, porque eu não tenho de cabeça esse valor. Então, vamos supor que seja, né? Aí sim ele vai normalizar de fato, vai ter o efeito, né, esperado, porque esse efeito esperado ele realmente necessita que saiba-se de antemão a média de desvio padrão. É a média de desvio padrão do próprio conjunto de dados. Tá? Média de desvio padrão do próprio conjunto de dados. De repente, a gente pode fazer umas modificações aí para extrair a média, né, e o desvio padrão que vem, né, dos geradores filhos, tá? Pode, de repente, fazer uma modificação para isso. Até colocar um booleano aqui, né, calcular a média de desvio padrão sozinho, né? Ou seja, como seria isso? Chamar os geradores filhos várias vezes, vamos supor, chama lá 20 vezes, chamei 20 vezes, 100 vezes, melhor, 100 vezes. Dessas 100 vezes eu tiro uma média e tiro o desvio padrão, né? Aí eu seto esses valores médio e desvio padrão dos próprios geradores filhos, ou seja, eu iria pegar esse cara aqui, né? Iria chamar ele 100 vezes, tirar a média e desvio padrão, para poder ter o comportamento esperado. Olha lá. Então aqui, ele teve o comportamento que realmente deveria ter, né? Que é colocar esses dados centralizados no zero, né? Dentro do desvio padrão da normal. Eu não lembro exatamente qual é. Mas a gente tem que estudar um pouquinho mais de estatística. Tá? Mas o comportamento padrão de normalização é esse. Colocar os valores ali com a centralidade no zero. Ele vai funcionar muito. É por isso que ele diz que vai funcionar melhor para dados que estão distribuídos normalmente, né? Ou seja, não distribuídos conforme a gaussiana lá, conforme a curva normal, porque justamente eles vão ser colocados dentro de uma curva normal, tá? Que é essa curva normal padrão. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu acho que a aula de hoje pode ficar por aí. Eu não estou muito bacana aqui no meu nariz, né? E eu acho que deu para... Alguém tem alguma dúvida sobre o processo? Ou ficou bem claro? Deu para ficar claro?
Ficou bem claro, professor. Não tem nenhuma Tudo dúvida. certo, tudo certo então? Ficou bacana, Gustavo, aí, para criar novas funções aí. Tá, beleza. As dúvidas que surgiam, o senhor ia explicando na sequência, aí não ficou muito. Já ficou tudo bacana. Então, beleza. A gente pode ficar por aí. Aí a gente pode ter algumas próximas aulas aí sobre outros assuntos, né? Se surgir alguma dúvida muito profunda, a gente também pode fazer uma nova aula. Mas eu acho que essa aula aqui, ela encerra um ciclo de coisas básicas, né? Do, do DataGen, né? Eu acho que realmente uma coisa que pode ter ficado faltando é uma aula mais profundamente sobre a interface gráfica, né? Sobre como estão sendo plotados esses objetos, né? Esses botões, como eles funcionam e tudo mais, né? Mas eu acho que isso pode vir ao longo do tempo. Tinha até comentado com o Sandro anteriormente que, que essa aula ela pode ser até uma aula só de interface gráfica de maneira geral em HTML, né? Porque o que está ali na parte da interface gráfica é simplesmente HTML, né? Então como é que eu monto o botão em HTML? Como é que eu organizo uma interface gráfica? É lógico que aqui no código do Blocks vão ter coisas que dependem fortemente do próprio Blocks, mas na parte da interface gráfica eu acho que vai ter ali sei lá, 80% das coisas que vão ter ali são coisas que são comuns a interfaces gráficas de maneira geral, né? De outras aplicações, tá? Então, eu considero que a gente conseguiu explorar bem aí os básicos, the basics, né? O getting started bem profundo aí de como programar em blocos. E aí a gente pode estudar uma possibilidade de uma próxima aula ou não, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu faço para encerrar. Tá pra cá. É isso.